29 de abril de 2016. São Paulo faz melhor jogo do ano, goleia o Toluca e fica muito perto das quartas de final da Libertadores. Time misto do Santos dá conta do recado, vence seu xará do Amapá e avança na Copa do Brasil. Duas dúvidas no Santos, marcar em cima ou esperar pelo Audax. E o David Braz, hein? Joga ou não joga? Há 2 dias da final contra o Santos, Fernando Diniz se diz satisfeito com o assédio de grandes clubes aos principais destaques do Audax. Palmeiras segue preparação em busca da estreia no Campeonato Brasileiro dia 14 contra o Atlético Paranaense. E nos próximos dias deve confirmar a contratação do meio-campo Tietê. E ainda as notícias do Corinthians e a euforia do Leicester, que pode ser campeão inglês neste fim de semana. Opa, boa noite! O Gazeta Esportiva desta sexta-feira começa falando do São Paulo, que goleou o Toluca por 4-0 e deu um passo importantíssimo rumo às quartas de final da Libertadores. Destaques para o meio-campo Paulo Henrique Ganso, que comandou a equipe dentro de campo, e também para o argentino Centurión, que desencantou ao marcar 2 gols. Vamos ver como foi. No Morumbi, Michel Bastos aproveitou o quique da bola dentro da área e chutou de primeira para fazer São Paulo 1, Toluca 0. Centurión recebeu na ponta esquerda e bateu sem chances para o goleiro Talavera, 2-0. Depois do intervalo, Thiago Mendes tabelou com Ganso e marcou o terceiro do tricolor paulista. E para fechar a goleada, Centurión, após bate-rebate na área mexicana, definiu o placar. São Paulo 4, Toluca 0. A goleada no Morumbi, com público recorde no ano no futebol brasileiro, fez ressurgir a mística do São Paulo com a Copa Libertadores da América. E, principalmente, a confiança no bom futebol da equipe. Acho que foi uma das melhores partidas que a gente fez nessa temporada. Dá parabéns, acho que a gente vem trabalhando para isso, para cada jogo melhorar. Já tinha sido muito bom contra o River, hoje foi excelente pelo resultado que a gente fez. É só dar parabéns e continuar trabalhando, porque a gente tem que continuar com os pés no chão. Fizemos o nosso dever de casa, um pensamento, vamos para lá com os pés no chão, né? Sabemos que a equipe deles é muito boa, como já disse, e lá também tem altitude que vai prejudicar um pouco a nossa equipe. Mas estamos com os pés no chão e vamos trabalhar para esse jogo. Poderíamos ser com um resultado mais largo ainda, mas ainda falta 90 minutos, e esses 90 minutos tudo pode acontecer. Eu acho que a gente só não pode cometer falha lá diante deles e vamos em busca da classificação lá dentro. O importante é que a equipe assimilou essa pegada, até no intervalo a gente conversou muito, não vamos deixar cair, vamos fazer um bom resultado, mas é ter pés no chão para que a gente possa chegar lá nos 90 minutos e fazer um outro resultado. A gente teve muitas chances, mas muito em favor da gente ter criado bastante. Em muitos jogos a gente não estava fazendo isso. A gente não estava conseguindo criar, não estava conseguindo finalizar o gol, e hoje a gente conseguiu isso e concluiu o gol bem. Isso aí é o mais importante. Muito feliz, muito contento por esto e todavía a gente não conseguiu nada. Tem que ter humildade, tem que trabalhar para ir a México e já fechar. Sí, contento porque el equipo hizo un buen partido. Creo que, a mi criterio, el mejor partido desde que empezamos a trabajar. Y como les dije en la rueda de prensa del partido anterior, yo lo veo al equipo todos los días creciendo un poco más. Se está transformando en un equipo serio, en un equipo difícil para el rival. Y eso es lo que hemos propuesto a los atletas y los atletas lo han interpretado bien. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O que diz o Balsa não requer a tradução, pelo menos não no sentido. Na língua tudo bem, né? Porque o trabalho depende de tempo para os jogadores assimilarem a filosofia e tal. O Balsa até mesmo disse ontem que para ele pouco importava jogar bem. O importante para ele era vencer. Até pareceu um blefe essa afirmação, porque o que o São Paulo jogou ontem foi uma coisa absurda. Eu estava vendo o jogo e não reconheci o São Paulo, não o São Paulo com o qual... Eu acho que eu só vi o São Paulo se apresentar bem assim, criando uma oportunidade atrás da outra, ainda nos tempos do Dom Osório, no Rio de Janeiro contra o Vasco. E também contra o Atlético, chegou a criar, mas aí tomou 2 gols e logo perdeu o jogo. Mas em termos de volume, e eu costumo avaliar a capacidade de um time
sobretudo pelo número de chances que esse time é capaz de criar. O São Paulo criou ontem, a primeira foi com o Hudson aos 9, depois não parou mais 9, com o Ganso aos 11, 11,5, 12, 13. Foram 20 finalizações no primeiro tempo, só 2-0. Quer dizer, é um time que estava com uma volúpia, uma fome de bola, sabe? Estava insinuante, estava envolvente. O gol do Thiago Mendes me lembrou os tempos em que o Brasil era realmente uma referência de futebol arte. Tabela com Ganso e tal. Foi um futebol bonito, vistoso, convincente. Realmente foi a melhor partida que eu vi do São Paulo no ano e provavelmente nos últimos... Ever, fala ever. Eu vi, imagina, o São Paulo, o Tele Santana era algo que dava gosto de se ver. Não chega a esse ponto, mas foi brilhante. Acho que nos últimos 15 meses, 20 meses, talvez a melhor partida do São Paulo. Quanto à classificação, já aconteceu, já vi times mudarem a situação, perdendo por 4, vencer depois por 4. Mas acho pouco provável. Acho que o São Paulo, ou improvável, acho que o São Paulo já encaminhou a classificação. É verdade. Concorda, mestre? Concordo, plenamente. Eu sempre estou de acordo com você, meu amigo, professor. Claro, professor aqui, mestre é você. É o seguinte, eu vivo dizendo aí que o São Paulo uma no cravo, outra na ferradura, né? Portanto, não se pode imaginar como é que vai ser lá o jogo. Não porque o Toluca vai estar com todos os seus titulares que não estiveram aqui presentes. Mas foi simplesmente um espetáculo o jogo do São Paulo. Não importa se o Toluca estava ou não com reserva e tal, porque o São Paulo vira e mexe, tropeça na própria perna, né? Joga mal contra o vento, perde. Agora, ontem foi um espetáculo, foi um show de bola. Do início ao fim, o São Paulo teve... Ao fim, não. Pouco antes do final, quando o Balsa resolveu fazer umas alterações no time, e aí o São Paulo declinou muito de produção. Mas até ali, até aquele momento, até a saída do Kelvin, né? O Kelvin fez um partidaço. Bem, né? Duas bolas na trave. 2 bolas na trave. O time todo muito dedicado, muito aplicado. Há um detalhezinho aí que o pessoal não está dando muita importância, mas que o Bruno, se não me engano, falou a respeito, que foi o tempo de descanso que o São Paulo teve para esse jogo. E isso aí é muito importante, sim, numa temporada num calendário que se joga de 3 em 3 dias, viagem e tudo mais e tal. Isso aí realmente arrebenta com o jogador. E principalmente o Ganso, né? Que é um jogador que não tem outro parecido no Brasil. E poucos no mundo com essa capacidade de visualização que ele tem do jogo. O Balsa, depois do jogo, fez uma declaração que era a mesma que tinha sido feita pelo Osório, que era a mesma que tinha sido feita pelo Muricy. O Ganso vê o que os outros não veem em campo. Isso me faz lembrar, muitos anos atrás, lá pelos anos 80, começo dos anos 80, quando houve um jogo da seleção brasileira, jogo treino, né? Seleção brasileira com a seleção paulista. O técnico da seleção paulista era o Rubens Minelli. E eu ficava azucrinando o ouvido do Minelli, pedindo para ele, convoca o Sócrates, rapaz. O Sócrates estava indo no Botafogo, de Ribeirão Preto. Ele disse, é muito mole, não sei o que e tal. Aí ele botou o Sócrates para treinar nos reservas. O Palinha era o titular do time paulista. Terminou o treino, teve lá reunião com o técnico depois do treino ali na sala do Morumbi, e eu fiquei lá por último. E ele só me olhava e falou, já sei o que você vai falar, já sei, vai cobrar o Sócrates, né? O que você achou? Ele falou, rapaz, ele vê o que os outros não veem. Isso eu percebi dentro do campo. Quer dizer,
essa é igual. Vamos parar com essa história que o Ganso é mole, que o Ganso é lento, que o Ganso é... O Ganso é um craque extraordinário, como poucos têm no mundo. E é preciso, é fundamental que ele seja convocado para a seleção brasileira. Sim, senhor. E tenho dito, como diria o filósofo Chico Lang. Fazer mais 2 menções honrosas rapidinho. Uma para o Michel Bastos, tão questionado também, jogou muito ontem. Que comemoração linda. E você vê que conspiração, né, no universo. Até o Centurion. Quem diria que o Centurion ia terminar como artilheiro da noite? E marcando dos Lata 2 gols, d'água, né? Não vou falar nada mais. Golaço, simples assim. Já tuitei que nem louca ontem para o Flávio Prado. Lata d'água. Mais 2 jogos aconteceram ontem à noite pela Libertadores. No Paraguai, o Boca Juniors conseguiu um ótimo resultado diante do Cerro Porteño. Já o rival River Plate foi ao Equador e se deu mal contra o Independiente del Valle. Vota na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: qual vai ser o resultado do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Audax e Santos? Vitória do Audax, empate ou vitória do Santos? Acesse o site, vote, o resultado a gente dá no final do programa de hoje. E aí? Olha, eu tô achando o seguinte, eu vou até me antecipar. Acho que o Audax vence o Osasco, o Santos vence em Santos, aí a diferença fica no saldo de gols. Então, domingo da Audax. Audax. 4-4, que o jogo é em Osasco. Depois, na Vila Belmiro, o Santos ganha. 4-4. Já pensou que delícia? Vou voltar rouco de Osasco domingo. São 2 times que jogam pra frente, que... futebol, sabe aquele negócio chamado futebol, que antigamente a gente assistia aqui? Então, eles jogam esse futebol. Tá ali uma lembrança do que era. Uma vaga lembrança disso. É o que eles estão fazendo, esses 2 times. Pela Copa do Brasil, o time reserva do Santos não teve maiores dificuldades para vencer o Santos do Amapá por 3-0 e garantir a vaga para a próxima fase da competição. O próximo adversário do Peixe é o Galvez do Acre. Cobrança curta com Elano. Faz o arco no segundo pau, subiu, desvio, tá lá! Na cobrança curta, o cruzamento do Elano e no segundo pau, comemora Luiz Felipe, comemora a torcida santista. No pivô do Joel, Caju ganhou na velocidade de Tirajari, tá viva Ronaldo Mendes, que golaço, tá lá, gol! Petardo de perna canhota, comemora Ronaldo Mendes, comemora a torcida santista. Dedé volta pro goleiro, volta mal, deu passe pro Joel, vai pintar o terceiro, tá lá! Gol do Santos! É o terceiro do Peixe, que presente! Esse presente vem lá do Amapá, direto pro Joel. 38 da segunda etapa, Santos 3, Santos do Amapá 0. O primeiro tempo foi muito abaixo, pouca troca de passes, tivemos muita movimentação e em momentos em que ainda não estávamos preparados para que elas acontecessem. Uma coisa interessante nós estávamos atropelando a própria situação. Eu acredito que tenhamos melhorado muito no segundo tempo, mas ainda assim não foi aquilo que nós esperávamos que acontecesse. Tivemos um jogo com certo risco na primeira etapa, desnecessário, para uma equipe que poderia se comportar de uma outra forma. Sim, quem se deu mal na Copa do Brasil foi o Sport, que perdeu do Aparecidense em plena Ilha do Retiro e foi eliminado da competição. Já o Botafogo empatou com o Coruripe, mas está classificado. Outro time que avançou foi o América Mineiro, que venceu o Red Bull Brasil na Arena Independência. Vamos aos gols.
Depois de empatar por 1-1 no jogo de ida, o América Mineiro venceu o Red Bull no Independência. Alisson e Borges abriram 2-0 para o Coelho e já encaminharam a classificação. Edmilson tentou recolocar o time paulista na partida, diminuindo a vantagem. Só que logo depois, Osman selou a passagem do América à segunda fase. William Magrão ainda teve tempo de marcar nessa bela cobrança de falta, mas era tarde. 3-2. Agora a equipe mineira enfrenta o Bahia. A vida do esporte já não era das melhores depois da derrota por 2-0 para o Aparecidense. E não é que o time goiano aprontou de novo. Em plena Ilha do Retiro, o Leão foi derrotado por 2-1 e se despediu da Copa do Brasil ainda na primeira fase. Na sequência do torneio, o Aparecidense encara o Ipiranga de Erechim. Em Duque de Caxias, o Botafogo carimbou o passaporte à segunda fase com um empate por 1-1 diante do Coruripe. Na ida, a equipe carioca venceu por 1-0. João Paulo e Sassá, ambos de pênalti, fizeram os gols da partida. Agora, o Fogão enfrenta o Juazeirense. Vou ter que usar uma coisa que o Flávio costuma dizer. O Flávio disse que tem um amigo chamado Manuel, que normalmente ligam para ele e falam assim: vocês fazem essas coisas por aí, depois nós é que somos burros. A CBF, ela pega, o que ela faz? Quem é eliminado da Copa do Brasil ganha uma vaga na Copa Sul-Americana. Ou seja, veja só, é um torneio nacional. Ela acaba premiando quem perde com um torneio continental, que é, na verdade, o sonho de qualquer clube. Então, já tivemos exemplos no passado de outros clubes que pretenderam a Copa do Brasil de olho na Sul-Americana. E há quem diga que o esporte fez corpo mole diante da Aparecidense justamente para poder participar da Copa Sul-Americana. Ora... Que babado! Não, então... Mas é a burrice... Não, é a burrice de quem faz um regulamento como esse. Como é que você... Aí alguém vai assim, mas na Liga dos Campeões da Europa... Quem não se classifica para o próximo mata-mata da Liga dos Campeões, ficou em último lugar lá no grupo, pode participar da Liga Europa. Sim, mas só que é um torneio abaixo, inferior. Ora, convenhamos, o que é mais interessante, a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana? Poxa vida, a Copa Sul-Americana não garante vaga na Libertadores? Exatamente. E o que garante a Copa do Brasil? Vaga na Libertadores. Só que é mais atraente para o clube disputar um torneio internacional do que disputar um torneio nacional. E a CBF premia a incompetência. Brasil, meu Brasil brasileiro. Bom, enfim. Não dá. Calma, Celso, hoje é sexta. E, gente, esse fim de semana vai ser especialíssimo na Premier League. O conto de fadas do Leicester no campeonato pode virar, de fato, realidade, justo no estádio apelidado de o Teatro dos Sonhos. Esse é um dos destaques do nosso Giro Internacional. O cobiçado troféu da Copa América Centenário foi apresentado ontem em Bogotá pela Conmebol. A peça tem 61 centímetros de altura e pesa quase 7 quilos. Tem a base de metal prateada e banhada em ouro 24 quilates. Traz o mapa do continente americano gravado na superfície. O torneio vai acontecer nos Estados Unidos entre os dias 3 e 26 de junho. A Corte Arbitral do Esporte julgou o pedido de suspensão da pena de 6 meses de afastamento do futebol imposta ao então presidente da UEFA, Michel Platini. Eu estou muito otimista porque, sinceramente, estamos com uma equipe muito boa e numerosa nessa defesa. Josef Blatter, ex-presidente da FIFA, foi uma das testemunhas ouvidas hoje no tribunal. Eu estou aqui como testemunha. A FIFA me pediu e eu aceitei. Eles vão fazer perguntas e eu vou responder. Em seguida, os juízes vão tomar uma decisão. O mais alto Tribunal Esportivo Internacional anunciou que a decisão deve sair somente na semana que vem. Na Inglaterra, um fato incrível está prestes a acontecer. O Leicester, um modesto time de uma cidade tão modesta quanto, está prestes a se tornar campeão inglês. Faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, a Raposa está 7 pontos na frente do Tottenham, o segundo colocado. Neste domingo, o time comandado pelo técnico Claudio Ranieri enfrenta o Manchester United e, em caso de vitória, já pode levantar o caneco. I can understand all the happiness around the city. That is great.
Eu posso entender a felicidade em torno da cidade, mas são torcedores. Nós temos que trabalhar. Domingo será muito difícil. Eu tenho um grande respeito pelo Van Gaal, os jogadores e a torcida do Manchester. Van Gaal, for the players, for the Manchester United. Sei que nossa sequência de jogos é difícil, mas vamos com a nossa mentalidade. But we go with the same mentality. O Leicester pode ser campeão nesta rodada, mesmo em caso de derrota ou empate para os Diabos Vermelhos. Isso porque na segunda-feira o Tottenham tem um clássico contra o Chelsea no Stamford Bridge. E caso os Spurs não saiam vitoriosos, o conto de fadas do Leicester terá um final feliz. Bom, a gente falou agora há pouquinho da Copa América. Agora à tarde, o técnico Dunga divulgou a lista dos jogadores pré-convocados para a disputa da competição. E temos novidades, hein? Esse é o destaque de hoje no site gazetaesportiva.com. A lista tem 40 nomes e dela sairão os 23 convocados no dia 5 de maio, que disputarão a competição nos Estados Unidos. Entre as novidades estão 4 jogadores que atuam no futebol paulista. Os são paulinos Rodrigo Caio e Paulo Henrique Ganso, o corintiano Fagner, o palmeirense Gabriel Jesus e o santista Gabigol. Já nomes consagrados, como os zagueiros Davi Luiz e Thiago Silva e o lateral esquerdo Marcelo, ficaram de fora. Neymar, que não foi liberado pelo Barcelona, também não vai disputar a competição. Para ver essa lista completinha, vá lá no site gazetaesportiva.com. Um absurdo esse negócio, hein? De não convocar o Marcelo. Isso é coisa de picuinha, coisa de comadre, sabe? Do Dunga, que fica porque ele não ligou, não quis. Meu Deus do céu, o que está jogando esse rapaz lá no Real Madrid? O que vem jogando, o que jogou já na seleção brasileira, é um absurdo, um crime lesa futebol. Assim? Assim. Tá bom. Bom, vamos ao domingo. Domingo, 9 horas da noite, temos um encontro marcadinho, anota na agenda, Mesa Redonda Futebol Debate. Você já sabe tudo sobre a primeira partida da final do Campeonato Paulista e a semana dos brasileiros na Libertadores, você confere no programa. Para falar sobre os preparativos do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, a gente vai receber nos nossos estúdios o diretor de futebol do Verdão, o Alexandre Matos. Além dele, o pentacampeão Edmilson também estará com a gente. Imperdível, 9 horas da noite, Mesa Redonda. Posso mandar um abraço para a Claro. que sempre nos acompanha, especialmente o Loreval, fez aniversário ontem, então um abraço para você e abraço para toda a Mojimirim. Sempre quando vai fazer jogo lá, muito carinhoso. Um abraço para mim também? Só para ele. Tá, obrigada. É hora da gente falar do Corinthians, né? O nosso contato agora é com o repórter Osmar Bora, o Garrafa, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Timão, que só entra em campo na próxima quarta-feira contra o Nacional do Uruguai pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Boa noite, Garrafinha. Boa noite, Anita Pasques. É o Corinthians pensando no jogo da volta aqui em Itaquera na próxima quarta-feira, jogando por uma vitória simples, em função do empate em 0-0. Hoje o técnico Tite começou a montar a equipe, o Bruno Henrique veio conversar conosco e, lógico, que na entrevista coletiva foi levantado a pressão que o Corinthians tem sofrido na arena, na sua própria casa, no popular mata-mata. Foi eliminado por 2 vezes no Campeonato Paulista, contra Palmeiras e Audax, mesmo não perdendo, mas sendo eliminado nos pênaltis. E o ano passado na própria Copa Libertadores contra o Guarani do Paraguai. O Bruno Henrique nos falou sobre essa pressão que está sendo exercida em cima do elenco corintiano para a decisão da próxima quarta-feira. Independente se é mata-mata ou não, a gente tem tudo para fazer um grande jogo dentro de casa. Perdemos nos pênaltis, não perdemos, empatamos o jogo, então pensar positivo, pensar para frente, pensar que a gente vai fazer um grande jogo quarta-feira, tirar esse negócio de pulga atrás da orelha, que o que aconteceu para trás não volta. Então fazer um grande jogo na quarta, esquecer o que passou e pensar que a gente tem tudo para fazer uma grande campanha na Libertadores. Além, Anita, desse retrospecto ruim dentro de casa no mata-mata, o Corinthians sabe que terá pela frente um adversário catimbeiro, um adversário que já tentou criar um clima hostil, um clima de guerra na partida da ida lá em Montevidéu, e aqui em São Paulo com certeza não será diferente. Paciência é a alma do negócio para o Corinthians buscar sua classificação. A gente tem que jogar como sempre jogamos,
Não temos que fugir da responsabilidade, é colocar a bola no chão, é jogar como a gente sempre vem jogando, procurando o gol a todo instante, jogar bem concentrado ali atrás para não tomar contra-ataque e não ser surpreendido, e fazer um grande jogo, sem cair em provocação, tentar fazer o nosso jogo para fazer o gol, para buscar a classificação, é isso que a gente quer, sem provocação, é focado em jogar bola, é isso que a gente vai procurar fazer. Bom, o time pode ter novidades na partida da quarta-feira, é muito cedo ainda, mas na segunda-feira será apresentada a contraprova do exame antidoping do jogador Iago. Se ela for positiva, ele preventivamente será suspenso por 30 dias e o Balbuena aparece na zaga. A boa notícia é que o Marquinhos Gabriel está treinando já à disposição do Tite. Houve uma evolução física do atleta e ele pode até ficar à disposição. E a melhor das notícias é o Giovanni Augusto, né? Jogador que tinha uma previsão de recuperação de uma lesão de 30 dias, ainda não trabalhou com bola, mas já tem dado voltas em torno do gramado. Ou seja, o Corinthians deve ter novidades e o Bruno Henrique falou da possibilidade do Tite poder contar com esses dois jogadores. O Marquinhos Gabriel, que pode estrear, e até mesmo Giovanni Augusto. O Marquinhos é um grande jogador, né? Fez uma bela temporada no passado pelo Santos. E o que a gente puder ajudar ele para poder trazer ele rapidamente no esquema de jogo, no nosso dia a dia, para poder ajudar ele para crescer aqui dentro do Corinthians, a gente vai ajudar. O Giovanni Augusto é um jogador importante, né? Desde o começo do ano, quando ele chegou, se encaixou rapidamente na equipe, vinha numa crescente muito grande, tinha feito um gol muito bonito e saiu, infelizmente, lesionado. E se tiver a volta do Giovanni Augusto, eu creio que vai somar bastante, porque era um jogador que vinha numa crescente boa e a gente espera que ele se recupere rápido também, que ficar machucado é muito ruim. Bom, o Tite tem até a próxima terça-feira para confirmar a equipe, tem ainda alguns trabalhos, final desta semana e começo da próxima. Finalizando, Anitta, o Corinthians, pensando na sequência da temporada, está praticamente acertado com dois jogadores do Audax, não é? Um deles é o Tietê, que era um jogador que interessava muito, esse jogador acabou acertando com o Palmeiras. O meia Camacho deve ser reforço do Corinthians e o Bruno Paulo, meia atacante, é outro jogador que conversa com a diretoria do Corinthians, ambos que vão disputar a decisão do Campeonato Paulista pelo Audax, poderão ser reforços do Corinthians na sequência desta temporada. Boa noite, bom final de semana para você, Anitta. Obrigada, Garrafa, para você também. Uou, desmanche no Audax. Já era previsto, total. Previsível, porque o time chega ao final do Campeonato Paulista, se destaca. Aconteceu o mesmo com o Ituano. A questão é que muitos jogadores se destacam nesses times que chegam à final, porque tem um conjunto, e depois sofrem individualmente em outros clubes. Mas o Bruno Paulo, por exemplo, que é o nome citado pelo Garrafa, é um bom jogador, né? É meio ousado também. Sim. E o Camacho, acho que talvez seja o melhor jogador do Audax, mais regular, pelo menos. O Corinthians, ele precisa de uma peça de criação. Por isso é importante essa recuperação logo do Giovanni Augusto e a presença também do Marquinhos Gabriel como opção. A gente estava falando do São Paulo, né, que criou 20 oportunidades. O Corinthians, por exemplo, contra o Audax, quase não criou. As oportunidades que o time criou foi por causa de erros do Audax, a maioria delas, né? Não foram jogadas construídas. E contra o Nacional, por exemplo, praticamente deu um chute a gol. É muito pouco para um time que quer chegar ao final. Não estou aqui jogando tudo no lixo, que eu já falei de bom para o Corinthians. O Corinthians tem uma boa compactação, boa organização, um setor defensivo forte, mas ainda falta essa peça que era o Guilherme, que o Tite tentou, o Guilherme não encaixou, o Rodriguinho é meio irregular e o Giovanni Augusto estava fazendo melhor essa função. Não é exatamente a função dele, mas é um jogador de boa técnica e que, portanto, estava produzindo bem ali nessa função. Mas a entrada do Marquinhos Gabriel vai dar uma outra cara no time. E isso eu não tenho dúvida. Pode ser que não seja logo na estreia, claro, mas que vai dar. E aí ele jogando ali ao lado do Giovanni Augusto... Já sim, melhora muito o nível técnico do Corinthians. É isso aí. Técnico. E no Palmeiras, a sexta-feira foi de entrevista coletiva daquele menino animado, Vitor Hugo, que encheu a bola e brincou com um reforço que ainda nem chegou ao clube. Veja na reportagem do Felipe Esboril.
Tecnologia de ponta, equipamento de última geração para a preparação física. Tem até drone para auxiliar nas imagens aéreas dos jogadores. Esse drone aí, que chega a ser engraçado, né? Ele filmando a gente lá de cima, depois a gente vê a imagem e fala, cara, mas é o jeito que eu corro de longe, chega a ser engraçado. Neste momento, serão pouco mais de 2 semanas até a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 14 de maio contra o Atlético Paranaense em casa. Justamente por isso, o foco é na preparação física. Há males que vêm para o bem. Quem sabe esse tempo parado possa ajudar a equipe no segundo semestre. Ah, Deus te ouça, cara. Deus te ouça mesmo, amém. Eu acho que sim, eu acho que acredito nisso sim. Eu acho que o trabalho, a vitória é reconhecimento do trabalho, né? Recompensa pelo trabalho. Eu acho que se a gente trabalhar firme essas semanas que a gente está tendo aí para poder trabalhar, eu acho que a gente vai conseguir chegar muito forte no Brasileiro, sim. Entre idas e vindas de jogadores, o elenco atual do Palmeiras possui 35 jogadores. O técnico Cuca acha ideal trabalhar com no máximo 30 atletas. Mesmo com um número alto de jogadores, tem mais gente que pode chegar. É o meio-campo Tietê, que pertence ao Audax. O jogador impressionou pelo ótimo Campeonato Paulista que disputou. Já até assinou um pré-contrato com o Verdão e será apresentado nos próximos dias. Quem sabe até com um novo nome. Eu vi alguns jogos dele, jogou contra a gente também, o moleque é bom, muito bom jogador mesmo e fez um golaço aí, né, na semifinal aí. Eu acho que vai dar muito certo aqui no Palmeiras, mostrar essa personalidade que ele tá mostrando lá no Audax, que é impressionante a personalidade daqueles rapazes tudo lá, né. Se ele conseguir mostrar aquilo lá aqui, vai dar certo demais, vai ajudar demais a gente. Mas tem que mudar esse nome sim, vem com o Danilo, esse negócio de Tietê não dá certo não. Por quê? Ah, sei lá, parece música do Gustavo Lima, essas coisas. O nome não importa muito, contanto que o Palmeiras faça os adversários dançarem no Brasileirão, tá tudo certo. Que figura o Vitor Hugo, né? Tietê, é apelido, é estranho até narrar, né? Golaço, Tietê! Ótimo, Tietê. Né? Porque eu não estou aguentando mais esse negócio de Carlos Alberto de Oliveira Silva e que os caras põem aí, o jogador... Pra gringo, então, é muito engraçado. Nossa, ou então aquelas coisas, aqueles códigos esotéricos que tem W, H, Y, Z, que parece nome inglês e americano, mas é apenas um jogo de letras ali, especialmente as que não estão mais no nosso vocabulário, né? Mas, enfim, o Tietê é ótimo, eu gosto de jogador, tem que ter mesmo apelido, sabe? É o cara, é a coisa que falta ao brasileiro hoje, que tinha muito, né? Essa coisa de moleque, ver o futebol como um aspecto mais lúdico do que competitivo, né? Aliás, isso é um mérito do Fernando Diniz, que cobra justamente isso. Ele quer divirtam-se. Divirtam-se. É o que o Guardiola fala também. Enfim, o Luiz Henrique, agora, outro dia mesmo estava dizendo, os caras falam aí do Neymar, ele tem que se divertir mesmo, no campo e fora dele. É isso aí. É que nem o João, né? Te chama de baixinho ou baixinho. Não é assim? É fofo. Ficou bravo. Não, tem problemas. No Audax, o técnico Fernando Diniz acerta os últimos detalhes para definir a equipe titular e, ao mesmo tempo, tenta administrar uma certa euforia fora das 4 linhas. Veja na reportagem de outro Fernando, o Gavini. São tantos os microfones que até Fernando Diniz, que já foi jogador de time grande, estranha. Nem na época que eu joguei eu tive tanta imprensa assim me entrevistando. Foi minha novidade. Imagine então para um jovem como o Tietê enfrentar esse assédio todo. Mas tá acostumado com essa turma toda aí? Não, novidade. Mas ninguém estranhou tanto a situação como o Mário Teixeira, o dono do Audax, que deu chilique ao ver os jogadores falando com jornalistas ao invés de estarem treinando. Faz parte do sucesso alcançado pelo clube. Tem sido assim desde o jogo do São Bento, que a gente conseguiu a classificação. Então, são novidades, fortes emoções e um clima
para a cidade um clima festivo e para nós um momento de muita concentração para poder fazer bons jogos contra o Santos. A decisão acontece justamente contra o único dos grandes que o Audax não conseguiu superar no Campeonato Paulista. As duas equipes se enfrentaram na última rodada da primeira fase e o Santos venceu de virada por 2-1. Respeito não falta ao adversário. O Santos tem muita coisa diferente. Eu acho que o principal são grandes jogadores e um grande técnico. E um conjunto muito forte. Talvez seja a equipe mais ofensiva do futebol brasileiro. Tem 3 jogadores de frente selecionáveis, de seleção mesmo. Gabigol, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Então é um time muito completo, que tem um menu de opções muito forte. Tantos elogios não querem dizer que o Audax vai mudar a forma de jogar que tem encantado a todos. A gente vai jogar como a gente sempre jogou e procurando melhorar do que foi no passado. A boa campanha e o feito histórico de ter chegado à final do Campeonato Paulista valorizaram todo o grupo do Audax. Bruno Paulo e Camacho, por exemplo, interessam ao Corinthians. E Tietê já teria até assinado um pré-contrato com o Palmeiras. Notícias que surgem há 2 dias da decisão contra o Santos, mas que não incomodam ao técnico Fernando Diniz. Aliás, muito pelo contrário. Não é uma coisa que está tirando foco, ao contrário. O time foi feito para isso, é feito para que os jogadores consigam evoluir e avançar em suas carreiras. É consequência do trabalho que vem sendo bem feito, né? Independente do futuro dos jogadores e do que aconteça com o clube, a hora é de pensar no Campeonato Paulista. Para Tietê, conquistar o título é a forma de marcar o nome na história. Para coroar de verdade esse trabalho que a gente vem fazendo, tem que ser com o título. Idealizador da forma diferente de jogar do Audax, Fernando Diniz pensa diferente. E eu não acho que a melhor maneira de deixar uma marca é por conta de título. Talvez este seja um dos principais crimes que aconteceu com a seleção de 82, entendeu? Então eu não vejo dessa forma. A marca é a maneira como a equipe está jogando e se desenvolvendo ao longo do campeonato. E a gente vai competir para coroar com o título, mas a marca está sendo deixada. Está aí uma verdade inquestionável, né? A seleção de 82, por exemplo, é lembrada até hoje. Claro. Né? Todo mundo fala da seleção e não ganhou. E não ganhou, mas poderia ter ganhado. Fala-se mais da de 82 do que da de 94, que realmente foi campeã. Eu acho que o Audax realmente já deixou essa marca. Foi de um trabalho muito bom do Fernando Diniz. É treinamento. Aliás, estava lendo a respeito que o trabalho na base também é feito semelhante ao time profissional. Quer dizer, o toque de bola, isso é repetição e mérito do técnico que sabe cobrar isso dos jogadores. É um futebol vistoso, é um futebol bonito, competitivo, sim. Claro. E ganha o futebol, sabe? Em tempos que a gente fica reclamando dos técnicos, depois da Copa do Mundo reclamamos muito dos técnicos, do nível, da falta de reciclagem, de estudo. E aí você vê uma figura como o Fernando Diniz que faz esse trabalho com o Audax. E aí eu ouço, não daria certo um time grande. Daria certo, desde que haja coragem por parte do dirigente de bancar um trabalho como esse. É preciso lembrar também que não é só o treinamento de campo que justifica essa atuação, esse desempenho do Fernando Diniz à frente do Audax. Ele é um rapaz, ele é formado em psicologia e ele trabalha muito esse lado da relação entre ele e os jogadores e entre os jogadores em si. Então, isso aí contribui muito para forjar essa figura do grupo, o grupo unido e tal, que o Tele Santana vivia dizendo o seguinte: esse negócio de grupo só funciona quando o time ganha, quando perde não tem nada de grupo unido. Mas, enfim, ele consegue trabalhar bem a cabecinha do pessoal. E o mais importante, essa é uma bobagem que não dá certo num time grande. Porque no time grande ele teria a possibilidade de ter os jogadores mais adaptados ainda por natureza ao seu estilo de jogo. Que não é nenhuma novidade, é apenas um futebol bem jogado. Só isso, não é nada. Bom, gente, do outro lado da decisão, o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. Dorival Júnior tem alguns probleminhas para resolver antes da partida. Muvuca na porta do CT Rei Pelé. Imprensa de fora.
treino fechado. O Santos esconde o jogo antes da primeira final do Campeonato Paulista. Mas algumas pistas aparecem durante as entrevistas com Renato e Vitor Ferraz. Apertar a marcação ou esperar, ter paciência com o toque de bola do Audax. O Audax ele é uma equipe que te induz, né, a essa pressão. Né, se não for bem feita, eles acabam encontrando espaço que é o que eles querem, então tem que ser bem feita. Durante a intimidade do trabalho de hoje, o Peixe B, digamos assim, simulou os movimentos do rival. No jogo passado, contra o Palmeiras, o time de baixo fez como os jogadores do Palmeiras jogam. E contra o Audax não foi diferente. O time de baixo sempre faz o que os jogadores deles costumam fazer para que a gente chegue no jogo não seja algo novo, né? A gente já esteja habituado com o que a gente vai enfrentar. Santos com força quase máxima, quase porque o zagueiro David Braz está com o tornozelo esquerdo inchado. Se não der para ele, que faz tratamento intensivo, joga Lucas Veríssimo. Mistériozinho único na escalação do alvinegro praiano. O David Braz treinou? Pergunta pro Renatinho. O Renatinho é o próximo aqui, ele pode falar. Renato, o Vitor pediu para eu perguntar para você. O David Braz treinou hoje? O David vem se recuperando bem, né? A gente espera que todos estejam aptos aí para estar jogando, né? Mas independente disso, né, a gente tem o Lucas que jogou, o Luiz Felipe também, né, pode nos ajudar. O que não dá para esconder é que os dois finalistas do Paulistão gostam muito do futebol bem jogado. A gente cobra melhores jogos, né? Jogos com mais gols, com mais posse de bola, com mais passe. E são as duas equipes que procuram fazer isso. E Deus escolheu essas duas para estarem na final. Eles são um time de mais passe, a gente gosta mais da velocidade. Então, nesse confronto aí, eu espero que a velocidade leve a melhor. O Santos tem engraçado porque perde jogador aqui, tem crise ali, falta dinheiro, não fecha, mas está chegando. É a 8ª final consecutiva de Campeonato Paulista. E chega apresentando um futebol vistoso. E acho que a diferença do Audax, eu acho que até o Audax tem um conjunto, digamos, mais homogêneo. Só que, me perdoe o trocadilho, mas o Santos tem um gênio, que é o Lucas Lima, que é capaz de fazer a diferença numa jogada. E contra o Audax, eu acho que ele vai ter o espaço que normalmente ele não tem com times mais retrancados. O Santos é um time que, desses todos que nós temos por aqui, o mais bem municiado para ir lá e fazer essa marcação por pressão no campo adversário. É por pressão, viu? Não é sob pressão. Sob pressão é quem está recebendo a marcação, viu, cambada? Mas é o seguinte... O Santos tem condição, porque tem o meio de campo que é muito técnico e com muito excesso de colocação no campo. E isso aí é o que é fundamental para você exercer essa marcação lá no campo adversário para evitar o contragolpe. Uma coisa que me intriga é o fato do Santos. O Santos é um modelo do que deveriam ser todos os clubes. Faz seus próprios jogadores, não precisa gastar muito, não precisa contratar muito, enfim. E os caras conseguem mesmo assim afundar as finanças do clube. Quer dizer, ganha, tem bom time, não gasta dinheiro e afunda. Olha... Resultado final da nossa enquete de hoje no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado do primeiro jogo da final entre Audax e Santos? 52% Santos! Santos! Uau! Acabamos por aqui. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tem mais. Já, já. E até domingo no Mesa.